Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo aqui Rafael Souza, consultor do Sebrae. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Grande prazer estar aqui. Se Deus quiser, aí vai ser um bate-papo muito enriquecedor para os empreendedores. Legal, Rafael. Legal você ter, na verdade, aceito aí o nosso convite, né, através da Renata, para estar falando com a gente aí um pouquinho do Sebrae. Mas, Rafael, me explica como é que funciona o Sebrae? Boa pergunta. É uma pergunta que a gente, até para as pessoas que vão até o Sebrae, eu mesmo às vezes tenho pergunta, né? Exato, a gente tem dúvida. O que é o Sebrae e o que o Sebrae faz? O Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos, então aqui a gente já acaba, né, com aquele conceito de muitas pessoas acharem que é uma entidade pública. Não é uma entidade privada. É sem fins lucrativos, que foi criada para atender, auxiliar, ajudar, orientar quem tem uma micro e pequena empresa ou quem quer abrir uma micro e pequena empresa. E o que o Sebrae considera uma micro e pequena empresa? A gente segue a lei do Simples Nacional, ou seja, quem tem um faturamento anual de até 4.800.000 ano é público-alvo do Sebrae. Entendi. Tá? E me explica um pouquinho, como é que vocês ajudam as empresas? Sim. Bom, quem quer abrir um negócio, qual ajuda que você pode buscar no Sebrae? O Sebrae ele vai dar toda a orientação, material, curso, oficina, seja o que for, em relação à pesquisa de mercado, modelagem de negócio, construção do plano de negócio, projeção do fluxo de caixa, tudo com o objetivo de permitir que o empreendedor ou futuro empreendedor chegue à conclusão se aquele negócio é viável ou não. Tá? Ele também vai conhecer quais são as burocracias que ele vai ter que seguir para abrir o negócio. Ele vai ser orientado em relação ao comportamento empreendedor, porque ser funcionário e ser empreendedor totalmente diferente. É totalmente diferente, né? O comportamento é muito diferente, por mais às vezes que você era um gerente de loja em que o dono deixava a loja em que você tocava sozinho, mas a hora que você vira de fato dono, não é a mesma coisa. É, né? Outra pegada. Né? Apesar de você estar ali já no dia a dia. Então, para quem quer abrir um negócio, é nisso que o Sebrae ajuda. E para isso ele tem diversos formatos de soluções e canais de atendimento. Tá? Agora, quem já tem um negócio e quer o apoio do Sebrae, aí o Sebrae vai auxiliar principalmente na parte de planejamento empresarial, gestão do negócio, gestão da parte financeira. Com certeza a gente vai chegar nesses assuntos, né? De trazer dicas, né, de quais são os erros, como contornar esses erros, enfim. Mas o Sebrae orienta em relação a como que eu construo meu fluxo de caixa, como que eu construo a minha DRE, como que eu analiso a minha DRE, como que eu faço para captar novos clientes, como é que eu faço para fidelizar os clientes. O Sebrae orienta em todas as áreas de gestão, em tudo aquilo que o empreendedor precisar. E, Rafael, quais são os segmentos que mais procuram hoje o Sebrae? Sim, os que mais procuram acabam sendo até os segmentos que mais tem micro e pequena empresa. Principalmente quando se fala de MEI, que metade das micro e pequenas empresas praticamente são MEI. Né? Então, quando a gente fala de comércio varejista, quando a gente fala de empresas do segmento de alimentação fora do lar, né, que é bares, restaurante, lanchonete, segmento de estética e beleza. Então, se eu fosse citar os 3 principais, são esses que tem maior procura também por ter um maior número de empreendedores. E o que você, que já está há 13 anos no Sebrae, o que você vê com esses pequenos e micro e pequenos? Qual a maior dificuldade que eles têm hoje de entender até isso que você falou? Uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ser dono. Sim. O que eles têm maior dificuldade de entender? Sim, é porque assim, vou falar até o que geralmente fazem, que daí fica mais fácil de entender. Geralmente, quem quer abrir uma micro e pequena empresa, ele identifica uma oportunidade. Olha, eu sempre fiz isso, eu trabalhei com isso, vou abrir um negócio porque eu sei que dá dinheiro. Aí abre o negócio. E aí ele, já no começo, ele começa a sentir dificuldade de atrair cliente, ou de como recrutar, ou como liderar funcionário. Aí ele vai buscar geralmente... Que é diferente você ir atrás da venda, né? Você tem que gerar o caixa, né? Isso, exatamente. Só que eles geralmente vão no depois. Tem muitos empreendedores que vão no depois buscar o Sebrae. E aí é você trocar o pneu do carro com o carro andando. É essa situação em que ele tem que manter a empresa funcionando e ao mesmo tempo ajustar aquilo que é necessário. Ele não faz um planejamento antes Não faz. E aí o que acontece?
Com isso, acarreta em vários desafios internos na empresa. Para ele conseguir contornar essa situação, ele vai ter que estudar sobre planejamento, vai ter que fazer planejamento estratégico, por exemplo, ele vai ter que estudar o mínimo sobre marketing, o mínimo sobre finanças, para ele conseguir fazer o negócio dele rodar. Sem isso, a chance do negócio dar certo diminui drasticamente, tá? Mas assim, por exemplo, quais são os erros comuns que eles cometem? A ausência de planejamento. Tanto que assim, já aproveitando um assunto, se a gente pegar os 3 principais motivos do porquê empresas fecham: a ausência de planejamento, a gestão deficiente e a falta de comportamento empreendedor, que é aquela questão, ser funcionário é uma coisa, ser empreendedor é outra. A postura tem que mudar, né? A postura muda, porque assim, para você ser empreendedor, por exemplo, você tem que saber trabalhar muito bem sob pressão e com ambiente de incerteza. Você não sabe qual que vai ser exatamente o seu faturamento no final do mês. E como você não sabe quanto vai ser o seu faturamento, você também não sabe exatamente quanto vai ser o seu prolabore. Sim. Você tem uma meta para esses dois. Porque, na verdade, você tem que sanar todas as suas despesas para depois lembrar de você, para falar a verdade. Isso. Né? E geralmente, por exemplo, fazer de conta que você coloca a sua meta de venda 20 mil para você, no mínimo, alcançar teu ponto de equilíbrio. E você chegou a 15. Quem vai ser a primeira pessoa que vai deixar de ser paga? É você, empreendedor. Não é o fornecedor, não é o funcionário. É aí que cai a ficha do É aí onde você já começa a ver que é diferente ser empreendedor e ser funcionário. Quando você é funcionário, você está com um problema muito cabeludo que você não sabe como resolver, você recorre ao seu superior. Quando você é um empreendedor, você recorre a quem? Exatamente, né? A não ser que você pegue um mentor, igual vocês mesmo do Sebrae. Vocês fazem isso, né? Isso, exatamente. Então, muitas vezes, quando você está com algum desafio dentro da tua empresa, você busca o Sebrae, mas não precisa esperar aparecer o desafio para você ir até o Sebrae. Você pode buscar o Sebrae antes, ou um mentor no mercado, busque antes, porque assim, por exemplo, o mentor geralmente é um empresário mais experiente que você escolhe, de preferência dentro do seu segmento. Ele com certeza já cometeu vários erros e já aprendeu como corrigir esses erros, como contornar. Então, para que você vai errar também? Busque um mentor, busque o Sebrae, já aprenda com o erro para você não precisar errar. Diminui as chances de errar. Então, por exemplo, um erro comum que cometem: misturar finanças pessoais com as finanças da empresa. Não dá, esse é um erro primário. E assim, isso vai acarretar problemas, inclusive, em relação à Receita Federal para você. Eles não têm aquele conceito, vamos supor, você abre uma empresa e faz um aporte por os primeiros 6 meses, do exemplo. Para você ter lá um fluxo de caixa, que seja, entendeu? E eles não têm esse conceito muito bem elaborado, entendeu? A gente não pode generalizar. Tem alguns que tem, mas assim, não são todos. Tem uma parcela significativa que não sabe esses conceitos. E aí é onde também a gente começa a olhar um pouco como é a nossa educação no Brasil. A gente não tem esse foco, né, de empreendedorismo. A gente não aprende. De certeza que eu pelo menos não aprendi nada de empreendedorismo no ensino fundamental, ensino médio, nem na faculdade. Fui ver empreendedorismo na pós-graduação, que inclusive foi assim que eu conheci o Sebrae e coloquei como objetivo entrar no Sebrae e conseguir. Legal. Mas assim, a gente não teve essa base, a gente não tem educação financeira, né, na nossa educação básica, e tudo isso faz falta depois. Então o Sebrae até percebendo isso... E até para amadurecimento mesmo. Sim, né? Ajuda muito. Então, o Sebrae até pensando nisso, muitas pessoas conhecem o trabalho do Sebrae em relação a quem quer abrir uma micro e pequena empresa ou para quem tem. Mas não é a única linha do Sebrae. O Sebrae tem mais 2 linhas de atuação. Ele atua com políticas públicas, então no ambiente, principalmente de atendimento público, né, dos órgãos públicos, legislação, sempre tem alguma coisinha a melhorar que facilite aí o dia a dia do empreendedor para ficar mais competitivo, mais ágil. O Sebrae atua nisso. A partir do momento que ele recebe essas demandas ou ele mesmo identifica essas demandas, ele senta com essas entidades públicas para tentar uma forma de melhorar a vida do empreendedor. Isso é uma segunda atuação que pouca gente conhece que o Sebrae faz, né? Que é o ambiente de políticas públicas. Mas o Sebrae também trabalha com um terceiro que tem a ver com o que eu estava falando. O Sebrae trabalha com cultura empreendedora. Então ele leva a cultura empreendedora dentro do ensino fundamental e médio. Vocês fazem parceria? A gente faz parceria, principalmente com escola pública, né, municipal, em que a gente leva a educação empreendedora no ensino fundamental e médio
em que a escola não precisa criar uma disciplina a mais. O Sebrae Mas aí entra como uma matéria complementar? Não. O Sebrae repassa o método de cultura empreendedora de modo que os professores conseguem... Para os professores. De modo que os professores aplicam, né, consigam trabalhar o comportamento empreendedor através das disciplinas que já existem. Quer dizer, vocês treinam os professores para ter... E eles repassam para os alunos. Que bacana, eu não sabia disso. Então, por exemplo, meus filhos, com certeza, a hora que entrar no ensino fundamental, para mim, vai ter que ter uma escola que tenha o empreendedorismo. Seja aí numa escola que já tenha parceria com o Sebrae ou uma escola particular que não tenha. Mas assim, eu quero que o meu filho tenha uma escolha que eu não tive. A gente foi doutrinado, ou você é funcionário público ou você é CLT. Eu quero que ele tenha a terceira via. Porque se ele quiser empreender, deixa ele empreender. Mas sabe, Rafael, agora eu lembrei aqui, cara, de um jogo, Banco Imobiliário, cara. Sim. Isso é fantástico, porque... Sim. Não vou falar minha idade aqui, pra não, né? Mas assim... alguns conceitos tá ali no Banco Imobiliário. Exatamente. E assim, você trouxe um excelente exemplo, porque lá dentro a disciplina de empreendedorismo trabalha bastante de forma lúdica, exatamente dessa forma. Exato. Então, por exemplo, aqui em São José, a gente sempre coroa com a chave de ouro essa questão de trabalhar a educação empreendedora, porque no final do trabalho que a gente faz aqui com a Rede Municipal de Ensino, sempre tem uma feira com os alunos, em que eles apresentam trabalhos como se fossem empreendedores. E assim, convido até vocês a conhecerem, quando tiver a próxima edição, que você vê lá trabalhos que você fala assim, olha, eu vou investir. E alguns deles já conseguiram investimento de empresário realmente, apesar de ser crianças. Exato, porque tem ideias fora da caixa. E outra, a imaginação deles também. Sim, a criatividade ali impera bastante, mas com os conceitos certos. E o interessante também é que boa parte desses alunos levam esses conceitos para casa. E aí quando se tem algum pai, mãe, irmão que é empreendedor, ele começa também a conhecer, a ter contato com o empreendedorismo. Não, mas isso é muito interessante porque até a gente joga com o nosso filho, né? Sim. E ele, às vezes, a gente fica dizendo, nossa, se você for sair comprando tudo, daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar imposto. Sim. Sim, é verdade. Entendeu? E tem um recado que é importante dizer para o pessoal que está nos acompanhando. Empreender não é só para quem vai abrir empresa. Empreender é um comportamento. Ou seja, é pensar com cabeça do dono, saber trabalhar sob pressão, saber trabalhar com ambiente de incerteza, saber utilizar muito bem a tua network, dentre várias outras qualidades. Que empresa não quer uma pessoa assim? O mercado exige, já está exigindo esse tipo de comportamento. Olha, uma coisa que você falou importantíssima aí, viu, Rafael? Network. Saber também com quem se faz network para trazer negócio para sua empresa. Sim, exatamente. Tem uma frase que eu acho interessante que diz o seguinte, né? Se você é a pessoa mais bem sucedida na mesa, você está na mesa errada. Você tem que estar numa mesa que te tire da zona de conforto, né? E que tenha alguma coisa a agregar. Não é uma questão de soberba, nada. É de você se desafiar e aprender, né? É mais nesse sentido a frase. Uhum. Ô, Rafael, eu, como empresário, eu preciso dar algum tipo de treinamento para os meus funcionários. Estou ali com a minha operação e tal. O Sebrae faz esse tipo de consultoria ou algum treinamento para a minha empresa? Sim, boa pergunta. O que acontece? O direcionamento dos atendimentos do Sebrae, eles são para atendimento ao empreendedor. Tá. Então, dentro do sistema S, o Sebrae, a responsabilidade é orientar, treinar, capacitar o empreendedor. O empreendedor, tá. O que acontece muitas vezes, mas eu tenho um gerente, eu tenho um diretor, aí nesse caso o Sebrae pode atender? Pode, mas assim, é sempre direcionamento mais focado na estratégia, nem tanto na operação. Uhum. Quando você quer, mas eu quero treinar a minha equipe de funcionários, aí a gente já tem outras duas entidades do Sistema S. Então a gente tem o Senai, que capacita os funcionários na área da indústria, e a gente tem o Senac, que capacita os funcionários na área de comércio e serviço. Então cada entidade do Sistema S tem o seu papel, e o papel do Sebrae tem relação com o empreendedor mesmo. E para eu ter esse tipo de treinamento, eu empresário, eu preciso, de alguma forma, comprar isso do Sebrae? Como é que funciona isso aí? Sim, boa pergunta. O Sebrae ele tem mais de 2.000 soluções no portfólio dele. Tudo que eu estou falando aqui em relação ao Sebrae São Paulo, que é onde a regional do Sebrae aqui de São José dos Campos está vinculada.
No Brasil tem Sebrae em todos os estados e aqui no nosso caso a gente responde ao Sebrae São Paulo. O Sebrae São Paulo então tem mais de 2.000 soluções. Desta mais de 2.000 soluções, 78% delas são 100% subsidiadas pelo Sebrae. Ou seja, o cliente que está sendo atendido pelo Sebrae não paga nada. Tá? Algumas soluções mais estruturadas, com carga horária mais pesada principalmente, aí sim requer um desembolso por parte do empreendedor. Então, vou falar da solução mais famosa que o Sebrae tem, que é o Empretec, que é um seminário que trabalha o desenvolvimento do comportamento empreendedor. É um seminário de 60 horas. Né? Então, esse sim, o empresário tem que desembolsar um determinado valor para ele conseguir participar. Para você ter uma ideia, é uma metodologia internacional do que roda dentro do Empretec, que, se eu não me engano, está presente em mais de 40 países e que no Brasil só o Sebrae está autorizado a aplicar. Então, é uma solução totalmente diferenciada. Só para mostrar a diferença de uma solução de, por exemplo, eu sou MEI e quero tirar orientações a respeito de emissão de DAS. Como que eu pago? Como que eu regularizo se eu estou em atraso? Esse tipo de atendimento é gratuito, que é um atendimento que vai demorar em torno, geralmente, de 30 minutos. Então, só para demonstrar a diferença. Rafael, a gente que é empresário, às vezes, uma das perguntas que a gente faz justamente é para fazer negócio, tá? Sim. O Sebrae, ele também capta no mercado soluções para atender os outros empresários? Do tipo, eu tenho uma solução aqui de RH. Eu vou lá, capto essa solução e ofereço para a rede do Sebrae. Isso é feito também? O que acontece? O Sebrae, depois quem quiser pode pesquisar aí no Google, se chama Sebrae Conecta. Essa solução Sebrae Conecta é um programa que o Sebrae tem, que tem várias startups lá dentro ofertando as suas soluções para clientes Sebrae. Obviamente tem critérios, tem um processo seletivo, tem uma homologação, enfim. Nesse próprio site, quem tiver interesse em participar do Sebrae Conecta, ter a sua solução lá, vale a pena ler. E o Sebrae divulga essas ferramentas e essas soluções. A grande maioria está de forma gratuita lá. Então, por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas tem uma solução de ERP que tem tudo para controle financeiro, controle de vendas, contas a pagar, contas a receber. É uma ferramenta de graça para o empresário poder utilizar. Por quê? Estou usando justamente esse exemplo. Então, para você, empreendedor que ainda faz controle financeiro ou na cabeça ou no papel... ou no Excel. E olha que está evoluído. Se usar Excel, porque está evoluído. Ainda está evoluído. Mas assim, não precisa. Tem aplicativo de gestão gratuito, né? Lá nesse Sebrae Conecta você encontra qual é essa solução. E tem várias outras lá em relação ao acesso ao mercado para conseguir vender mais, alcançar mais clientes. Isso com certeza é muito bem divulgado, né? Sim, é bem divulgado. A outra coisa, assim, falando em linhas de... Porque aquilo que você falou anteriormente... É que as pessoas às vezes falam Sebrae. Pô, o Sebrae está ali como uma ferramenta para ajudar o empreendedor. Às vezes ele não vai atrás. Sim, pode acontecer. O que acontece? O Sebrae ele tem várias linhas de atuação. Ele não é para quem quer melhorar a gestão, não é só o Sebrae vai me ensinar a como fazer o fluxo de caixa, a como analisar a DRE, a como fazer um plano de marketing, a como fazer um plano de vendas. Ele ensina isso também. Mas algo que nem todo mundo sabe, por exemplo, o Sebrae promove missões, que é levar empresários para eventos e feiras. Inclusive, o Sebrae promove missão para a feira NRF, né? Que é uma feira lá nos Estados Unidos que acontece onde todas as tendências, as principais tendências de varejo nascem lá. É lá que é discutido. O Sebrae leva a missão de empreendedores para lá. Entendi. Entendeu? E subsidia boa parte, né? Para que a pessoa justamente não precisa desembolsar muito dinheiro, porque quando se fala em micro e pequena empresa, não tem lá um alto faturamento. Então o Sebrae auxilia. Tem outras feiras fora do Brasil que o Sebrae leva missões de empresários? Tem. Agora, existe algum tipo de associação que a gente possa fazer com o Sebrae hoje? Como assim associação? Como se fosse um afiliado ou um associado mesmo para receber algum benefício do Sebrae. Hoje não tem o Sebrae, assim, não precisa se filiar, não precisa pagar uma mensalidade, uma matrícula, nada disso. O que acontece simplesmente é quando eu quero acessar produtos mais premiums do Sebrae, aí sim eu preciso desembolsar
um determinado dinheiro, mas tem solução que custa R$20, R$30, R$50, R$100, é bem variado, né? O Empretec que é já uma solução aí já mais cara. Mas assim, obviamente, porque a carga horária também é mais cara, eu preciso ter 3 facilitadores dentro de uma turma, não é um palestrante, são facilitadores que não são funcionários da equipe própria do Sebrae, são terceiros, porque para você ser um facilitador do Empretec, tem um crivo muito alto para você você precisa ser empresário, ter um número X de empresa, tem que participar do repasse do curso, enfim, é bem alta a régua para você se tornar um facilitador. E um profissional desse custa caro para a gente também. E um curso de 60 horas, você precisa ter alguém ali também que esteja engajado. Que tenha know-how. E assim, para participar, quando você oferta algo gratuito, infelizmente as pessoas não têm o mesmo compromisso. E para uma solução dessa, a gente também precisa de compromisso. Então, quando a gente junta todos esses fatores, tem que ter um investimento e uma contrapartida do empreendedor. Agora, o Rafael, o Sebrae, ele, de alguma forma, ele só ajuda empresários? Sim. Ou também ele ajuda o meio externo, que seria a sociedade? A sociedade também. Então, por exemplo, uma outra linha de atuação que o Sebrae tem é trabalhar com inclusão produtiva. O que é isso? Geralmente são pessoas de baixa renda em que o empreendedorismo é uma forma dele conseguir sair, às vezes, de uma situação até de vulnerabilidade mesmo econômica. E aí, através da capacitação do Sebrae, não só em capacitação para ele empreender, mas o Sebrae também, ele percebeu já essa demanda já faz alguns anos que ele oferta também capacitação técnica, em que ele contrata cursos, por exemplo, do Senac e do Senai, que uma pessoa, para fazer direto no Senac e no Senai, possivelmente a pessoa teria que pagar. O Sebrae contrata cursos do Senai e do Senac e oferta para os seus clientes de forma gratuita. Sim. Então, por exemplo, o curso do como fazer bolos e tortas. O Sebrae tem esse tipo de curso. Sebrae do como fazer doces, do como fazer panetone, né, para vender nos períodos sazonais em que as pessoas vendem esse tipo de coisa. O Sebrae também dá curso desse tipo. Então, de certa forma, ele trabalha com inclusão produtiva, auxilia a sociedade, e qualquer média ou grande empresa que queira investir em algum projeto juntamente com o Sebrae, pensando em ESG, né? Sim, que está muito forte esse assunto, pode procurar o Sebrae. O Sebrae também busca e até para esse tipo de patrocinador. Rafael, pegando esse gancho seu, desculpa. Sim. Até para os empresários entender o que é o ESG. Sim. Tem também. O Sebrae tem curso de ensino à distância gratuito para quem quiser. O que é esse negócio de ESG? Porque algumas empresas, para você se tornar fornecedor dela, você tem que comprovar que você trabalha com ESG. Exatamente. Então o Sebrae tem curso gratuito, isso online, para quem quiser participar, já fica o convite. O Rafael, a gente pensa muito no Sebrae, mas a missão do Sebrae hoje ela é para melhorar a gestão dos empresários, é para mitigar negócios, é para fazer network? Qual a principal missão do Sebrae hoje? Tudo isso, tudo junto e misturado, né? Ele é tanto fomento ao empreendedorismo como a melhoria da competitividade das micro e pequenas empresas. Por que isso é importante? Porque assim, uma boa parcela do PIB nacional, se eu não me engano, em torno de 1/4, advém das micro e pequenas empresas. Sim. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Em relação à folha de pagamento, 50% mais ou menos advém de micro e pequena empresa. Então a micro e pequena empresa no Brasil ela é muito forte. A economia depende muito das micro e pequenas empresas. Elas estão em todos os lugares, né? Então, todo esse auxílio que o Sebrae oferece, não só em relação à capacitação, como acesso a mercado, acesso a crédito, acesso à inovação, que assim, a linha de atuação do Sebrae é enorme. É tudo no intuito de tanto fomentar o empreendedorismo e melhorar a competitividade, porque a partir do momento que você melhora a economia dessas empresas, os resultados dela, vai reverberar no entorno dela. Com certeza. Né? No bairro, na região. E um MEI que cresce, ele se torna uma microempresa, passa a contratar funcionário. Uma microempresa que cresce, ela passa a contratar mais funcionário ainda, pagar mais imposto. E uma empresa de pequeno porte que cresce, ela vira uma média empresa. E essa roda ela vai
girando e favorecendo a economia. Esse é o nosso papel, a gente é uma engrenagem aí dentro. Quer dizer, vocês fomentam o empreendedorismo e de alguma forma, essa rede, ela faz negócio junto? Faz. Constantemente a gente percebe várias situações em que o empreendedor está precisando de um determinado fornecedor e que também a gente tem na nossa rede, por exemplo, o empreendedor que a gente sabe que pode dar match. Então, eu vou dar um exemplo clássico disso. O Sebrae trabalha com projetos na área de agronegócios. E aqui, como eu falei, na região e em todo o Brasil, é muito forte a questão de alimentação fora do lar. Sim. Então, a gente promove negócios entre eles, a gente apresenta esses empreendedores do agronegócio da alimentação fora do lar. E também para quem é da hotelaria, porque a gente atende também o litoral norte. E eles geram um negócio entre si. E assim, é o melhor dos mundos que a gente tem. Esses são os nossos principais cases de sucesso, porque além da gente auxiliar a melhorar a gestão, a gente também auxilia a gerar negócio. E vocês fazem eventos para conectar essas pessoas? Como é que é feito isso aí? Sim, a gente faz tanto evento, faz encontro de negócios entre eles, faz reuniões entre eles, como também promovemos eventos. Então, por exemplo, lá em Caraguatatuba, juntamente com a prefeitura local, todo ano acontece a maior feira de empreendedorismo aqui da região, que é o Empreenda Caraguá. E o Sebrae participa ativamente, tanto dentro da rodada de negócio, que tem esse objetivo de gerar negócio, quanto também com a realização de palestras, a gente também dá orientação, consultoria, tudo lá dentro do evento, e tudo de graça para quem está lá participando. Quer dizer, tudo isso para movimentar a rede, o network e também os empresários. Né? Isso, exatamente. Assim, tem que usar o Sebrae sem moderação. Vai até o Sebrae. Né? Procura saber se o Sebrae te ajuda naquilo ou nisso. Como igual aquele exemplo que eu trouxe, né? Quando você tem chefe, tem uma situação complicada, exato, você pede ajuda do chefe. Já que você, empreendedor, não tem esse papel de chefe na tua empresa, procura o Sebrae. E até já aproveitando, né, lembrando desse negócio de chefe, tem gente que fala que empreendedor não tem chefe, mas tem. É que ele não tem um, ele tem vários, o cliente. Né? Os clientes podem te demitir do mercado. Exato. Gente, procure o Sebrae, hein? Tá vendo as dicas aqui do Rafael? Rafael, ao longo desses 13 anos aí que você tá no Sebrae, qual foi o maior desafio que você teve dentro do Sebrae para ajudar os empreendedores? Boa pergunta essa. E essa daí eu aprendi com meses de Sebrae. Até comentei isso com a minha mãe até na época. Eu lembro até hoje do dia. O que acontece? Antes de entrar no Sebrae, eu fiz faculdade na área de TI e fiz 2 pós-graduações. Então você entra no Sebrae já achando, não, é tranquilo atender, né? Com essa bagagem dá para atender. Não serviu para quase nada. Olha Mas só. por que não serviu para quase nada? Porque o que a gente aprende geralmente aí na graduação, na pós-graduação, é para um modelo que é para atender a média e grande empresa, que tem departamento, tem responsabilidade, tem pessoas qualificadas, tem recurso, enfim. Na micro e pequena empresa, não. Quando você está conversando, por exemplo, com o MEI, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é vendas, ele é o entregador, ele é o que arruma a empresa, ele é o office boy, ele faz tudo. Não dá para trazer os mesmos conceitos complicados e demorados, métodos mais burocráticos, não dá para ser assim. Então você tem que adaptar aqueles métodos que você aprendeu para a realidade da micro e pequena empresa, para tornar mais simples a linguagem, mais fácil de usar, mais rápido de dar resultado. É tudo diferente. Eu vejo, Rafael, eu dou mentorias para alguns empresários e às vezes a gente vê, dependendo de onde o empresário está, que tem uma certa, não é nem resistência, tem uma certa dificuldade de eles absorverem certos tipos de conhecimento. Sim. Eu te respondo por quê. Assim, depois de tanto tempo dá para entender. O que acontece? Muitos empreendedores, tomara que não seja o teu caso, mas se for o teu, já ouço o conselho. Na hora que ele quer melhorar os resultados do negócio, o que ele faz? Ele vai buscar capacitação, mentoria, consultoria, seja o que for, em marketing, vendas, para conseguir alavancar o faturamento da empresa. Mas assim, na grande maioria das vezes, não é esse o primeiro passo que tem que ser dado. O primeiro passo é trabalhar aqui, é modelo mental. É você próprio, não é o negócio. Com certeza. O negócio é reflexo de você. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que você é uma pessoa desorganizada, que não gosta de planejar. Você pode fazer o curso de finanças que você quiser.
Você pode contratar o melhor consultor de finanças do mundo, mas o consultor ou o curso vai te ensinar que você tem que ter tudo planejado, tudo anotado, tudo lançado. Se você é uma pessoa que não trabalhou esse comportamento teu e também muito menos contratou um funcionário que faça isso por você, mas que tem esse perfil mais de organização, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você aprender, você não vai aplicar. Aí você ainda vai falar que o curso ou a consultoria não prestou. Não foi isso. Não. É o seu comportamento. Então, se eu fosse destacar algo que eu percebi aí quando eu atendi empreendedores que eram de sucesso, daqueles que não eram, era a parte comportamental, sem sombra de dúvida. E isso é verdade no mercado como um todo, porque quando você, como funcionário, por exemplo, o que as grandes empresas e médias empresas já perceberam? Que elas contratavam por conhecimento técnico, experiência e demitiam por comportamento. Então já faz já alguns anos que elas mudaram. Hoje em dia, para você entrar numa empresa, tem um processo seletivo muito longo e que eles querem verificar exatamente como é o seu comportamento. Porque assim, o que é mais fácil de eu treinar? Comportamento ou conhecimento técnico? Conhecimento técnico. Conhecimento técnico, sem sombra de dúvida. Então você que é empreendedor, funciona da mesma forma. Você quer ter resultado, trabalhe você. Se você não conhece ainda quais são suas principais habilidades, quais são os seus principais pontos a melhorar, aprender a falar em público, que é uma dor da maioria das pessoas. Se comunicar. Se comunicar, porque, por exemplo, se você é empreendedor, você está vendendo a todo momento, seja uma ideia, um produto ou um serviço. Você tem que se comunicar. Se você se tornou empreendedor, você vai ter que vender, principalmente se você trabalha sozinho. Você vai ter que, sinto muito, você vai ter que ser um sem vergonha, num bom sentido. Exatamente. Se você não está vendendo nada ilícito e é um produto ou serviço que funciona, você tem que acreditar, não tem por que você não falar do teu produto ou do teu serviço. Então, uma das perguntas que você a gente estava conversando aqui no início, nossa, eu não sinto tão forte esse network aqui no Brasil, o pessoal gerar negócio, enfim. Mas por quê? Muitos eventos que às vezes a gente faz e dá abertura para os empreendedores se apresentarem e falar do negócio, eles falam, não gosto de falar em público. E muitas vezes também, Rafael, não sei se você tem esse mesmo sentimento. Vou supor, o Sebrae faz eventos muito bem conceituados, muito bem posicionados, porém os empresários vão e às vezes não se comunicam, não se conectam. Eles... como se fosse uma feira, eles passeiam pela feira. Sim. E sendo que o objetivo principal é fazer negócio. Sim, mas aí tem a ver com comportamento e com algo que a gente estava falando no início. Lembra que a gente falou da ausência de planejamento? Sim. Toda vez que você vai participar, qualquer ação enquanto empreendedor, sempre tem que ter um objetivo. Que é a partir do objetivo que você constrói o planejamento. Exatamente. Né? E é a partir do planejamento que dentro dele você monta a estratégia. Uhum. E na estratégia você vai identificar qual é a meta que você vai estabelecer para aquilo que é o seu objetivo. Você vai estabelecer os indicadores para mensurar se você está chegando no teu objetivo, mas tudo começa com o seu objetivo, o seu planejamento. Você não faz isso, aí você vai no evento e passeia. Porque você mesmo não sabe o que você foi fazer lá. Às vezes o empreendedor fala, eu fui lá fazer conexões, mas você foi fazer conexões, ok, mas com qual objetivo? Qual objetivo? Né? Você foi divulgar um produto ou um serviço, você foi conseguir parceiro, você foi atrás de fornecedor, você foi lá já com uma meta assim, que vou conversar com 10 pessoas e voltando dessas 10 eu vou converter pelo menos em 10 mil em vendas, aí excelente. Ok. Mas não, aí eu vou no evento. Fica mais um fica mais um evento mesmo, né? Sim. Não é uma coisa para trazer negócio e benefícios para a empresa, né? O que a gente percebe é que assim, o empreendedor sangue azul nato mesmo, de verdade, ele funciona com a cabeça dessa forma. Ele está assim, primeiro que ele é um radar de oportunidades. A todo momento ele está pensando em oportunidades e procurando oportunidades. Porque assim, e uma coisa interessante que o que é problema para todo mundo, para o empreendedor é oportunidade. Excelente. Então até tem uma frase que fala disso, que enquanto alguns choram, os empreendedores de verdade vendem lenço. Então, seja essa pessoa que vende lenço e não a pessoa que chora. Tem até um exemplo, né? Acho que é Lobo de Wall Street. Aí o DiCaprio, ele fala, venda essa caneta para mim, né? Sim. Você vê, aquilo é um exemplo nato disso aí, né? Sim, sim. E até um bom exemplo de você trazer, porque assim, hoje uma pergunta que muitos empreendedores se fazem e faz pra gente também. Hoje em dia é quase improvável você abrir um negócio que não tenha concorrência. Quase impossível. Uhum. Né? Se não tiver um concorrente direto, que é aquele que vende o mesmo produto ou serviço, vai ter um concorrente indireto, que é aquele que vende algo que substitui teu produto. Exemplo de indireto.
Vamos fazer de conta que você vende hambúrguer e eu vendo cachorro-quente. São os concorrentes indiretos, né? Você tem que inovar. Sim. Você tem que ter uma proposta de valor, você tem que ter um diferencial. E não adianta aquele diferencial que a gente mais ouve, que meu atendimento é meu diferencial. Desculpa, bom atendimento é obrigação, não é diferencial. Exatamente. Um atendimento de excelência, que supere a expectativa, tipo o que a Disney faz, aí tudo bem, você está superando a expectativa. Mas se você só foi cortês, educado, sorriu, entregou exatamente o que o cliente precisa... Isso é obrigação. Isso é obrigação, não é diferencial, tá? Diferencial é quando você realmente, às vezes, é um especialista no assunto que até os concorrentes te indicam, porque às vezes determinados problemas são tão complexos que você tem que se tornar um especialista, então os concorrentes te indicam. Você precisa de um especialista nisso? Então vai naquele empreendedor. Você vai pagar mais caro. Isso é verdade, Rafa, porque ontem mesmo eu estava em reunião com um empresário aqui de São José, ele é da Doco, o Amoi. Sim. E a gente falando, a gente tem que focar na experiência do cliente. Sim. Trazer uma experiência, vamos supor, ele está entrando no seu estabelecimento, você tem que, na verdade, mostrar para ele a experiência que ele vai ter ali dentro. Sim. E o seu produto, na verdade, agregado, que está agregando valor ao seu produto, entendeu? Igual a gente estava falando, vender café todo mundo vende. Sim. Agora, e a experiência do café, Sim. a excelência do café, do que o café foi feito, da onde ele veio, entendeu? Agregando valor ao seu produto. Sim, e talvez tenha já algumas pessoas perguntando ali do outro lado, mas como é que eu faço isso, né? Qual que é o primeiro passo? Empatia. Então você tem que se colocar no lugar do cliente. Então anota aí o nome de uma ferramenta muito simples, mas muito funcional para você utilizá-la. Se chama Mapa da Empatia. Através dessa ferramenta você consegue pensar com a cabeça do cliente. E a partir do momento que você pensa com a cabeça dele, com as dores deles, com as necessidades dele, fica muito mais fácil de você vender e entregar soluções e não produtos e serviços. Porque produto e serviço qualquer um vende. Experiência não. Exatamente. Tá? Que é o que a Disney faz. É o que ela faz. Igual outro dia eu estava vendo nas redes. O que leva uma pessoa a ficar 8 horas na fila da Disney? Sim. É experiência. Sim. Ali tudo é experiência. Para quem já foi, quem conhece, sabe que é experiência. Sim. E uma das coisas, assim, só para trazer um exemplo até mais prático em relação à Disney, porque que a gente fala tanto da Disney, as pessoas têm um vínculo muito emocional com a Disney porque fez parte da infância e faz ainda, né, de todos nós. É o gatilho mental que ela utiliza, né, da emoção. Então, para que essa emoção se mantenha viva, ela tem vários critérios que ela utiliza. Então, ela tem pessoas que falam linguagem de sinal, por exemplo, caso apareça uma pessoa que precisa desse tipo de linguagem. Eu não fui para lá, tá? Mas isso eu já fiz estudos e já vi. São todos muito simpáticos, Exato. sempre alegres, porque o que ela vende é isso, é alegria, é sonho. Então, ela transmite isso em todos os aspectos. E assim, o que a gente vê de exemplo, às vezes de exemplo assim, não bom, tá? É ruim no Brasil. Às vezes você tem um atendimento de excelência numa loja física. Aí quando você precisa de algum atendimento virtual dessa mesma empresa, que é o pós-venda, o atendimento é péssimo. Ou às vezes o contrário. O virtual é maravilhoso. A hora que você chega na empresa física, parece que você tem que pedir o WhatsApp do vendedor para você conseguir falar com ele, porque ele não sai do WhatsApp. É verdade. Então, assim, o cliente, ele larga a tua empresa por coisas simples. E mau atendimento é o principal motivo. E olha, pessoal, é difícil você conquistar um cliente, viu? Então, quando você conquistar, trate ele muito bem. Rafael, a gente está chegando aí no final desse bate-papo, cara. Agradeço muito você ter vindo aí, ter desprendido um pouco do seu tempo aí também, da sua experiência aí junto ao Sebrae. Fico muito feliz de tê-lo aqui no nosso podcast. E deixa uma palavrinha aí para o nosso pessoal que está em casa assistindo a gente até agora. Sim, claro. Primeiro te agradecer aí pela oportunidade, porque aqui a gente também está exercitando a nossa missão. Então é um prazer, não é uma perda de tempo, legal. É um investimento de feliz. tempo. Para você aí que está em casa, que já é empreendedor ou quer empreender, primeiro, parabéns, né? Porque é um desafio gigantesco ser empreendedor aqui no nosso país. Primeiro, parabéns para vocês. Segundo, que tem que ter muita resiliência para ser empreendedor. E vocês fazem a economia do nosso país girar. Então, primeiro, muito obrigado.
Segundo, contem com o apoio do Sebrae. O Sebrae está aqui para apoiar vocês. Então eu vou dar um exemplo assim bem rápido de apoio que a gente às vezes faz, que parece bobo, mas gera resultado. Que é um case que eu nunca esqueço. Um empreendedor que eu vi ele na minha palestra pela 5ª vez, o mesmo tema. Eu cheguei nele e falei, cara, você não está entendendo, eu estou explicando muito mal, o que está acontecendo? Ele falou, não, o tema era de marketing, ele tinha uma agência de marketing. Ele, cada vez que eu venho aqui, eu vou embora com meia dúzia de clientes. Eu falei assim, então beleza, pode participar de quantas palestras você quiser. Então nem sempre você vai num evento para aprender com conteúdo, mas vai pelo menos para gerar negócio. E Excelente. Conta com o Sebrae aí para gerar negócio e facilitar a sua vida. Curta, siga e compartilhe. Ative as notificações. Obrigado, Rafael. Alô, obrigado, viu?